ministra de louvor, esteve lá ministrando louvores, junto com as outras equipes de lá, com os outros irmãos. E eu vou falar só uma coisinha que eu não posso deixar de falar, irmãos. Até de bengala eu dancei, pulei, glorifiquei o Senhor na bengala, sem bengala. Eu sei que no final eu já estava pulando lá no meio de todo mundo, amém? Foi? Então eu vou passar a palavra para a Alessandra, porque ela vai dizer também o que se passou ali. Apesar dela, todas as vezes ela foi, mas eu, como ministra de louvor, diaconisa da nossa igreja, eu passo aí para você dar um testemunho. Amém. Saúde os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente quero agradecer essa igreja. Nós estávamos ali, mas a igreja também estava ali conosco, né? Foi a igreja que nos enviou, então nós não nos fomos para lá, né? Somente pela nossa vontade, a vontade do Senhor, e também porque a igreja nos enviou. E creio que aqui também irmãos estiveram orando por essa missão, pelas nossas vidas ali. Então quero expressar a minha gratidão a essa igreja, a primeira igreja batista PIB de Vila Geni, e dizer que amo muito os irmãos. Amém? Irmãos, falar de Torrões, a gente vai ter sempre essas mesmas coisas para falar de Torrões. Vidas que são presas a tradições, a religiões, mas quando nós falamos de Jesus, nós vemos por parte delas esse anseio, essa vontade. É como se elas tivessem, como não, elas estão escravizadas e elas sentem isso, e quando fala de Jesus, elas querem esse Jesus. Mas a gente vê que no contexto ali, tradição, essa religiosidade é muito forte no local. Nós, como a Rosaura falou, graças a Deus chegamos bem, todos chegaram bem no aeroporto, todas as igrejas envolvidas, PIBAC, PIB de Morumbi, e aí a nossa igreja, e teve também uma missionária da igreja que a irmã Angelina ficou um tempo também em missão, missionária Lorali. Lora não é alguma coisa, de Monte Claros, né? Também teve lá conosco. O pastor Rubens, né, que é do Nordeste mesmo, que já tem, né, esse tato com missão mesmo no Nordeste. Então, assim, irmãos, foi uma bênção. E teve o irmão Zaqueu, vocês viram lá? Dentro ele foi apelidado de Zaqueu, gente, porque ele é muito baixinho, aquele irmão. Aí a gente apelidou ele como nosso Zaqueu lá. Ainda teve a mensagem de Zaqueu, aí apontou tudo para ele. O Zaqueu, ele também, acho que é de outra igreja também, o Zaqueu, né, e foi autorizado, ele também aí conosco nessa viagem missionária também, foi uma bênção. Irmãos, nós, como a Rosaura falou, nós demoramos muito para chegar lá, né? O almoço demorou, o irmão Oscar já estava até, passando mal, o irmão Oscar, porque o almoço demorou, a viagem atrasou, mas nós chegamos em Torrões. Chegamos mais ou menos em Torrões, irmãos, saímos de Fortaleza 2 horas, nós fomos chegar quase meia-noite. Se não me engano, foi meia-noite que a gente chegou, né? E aí conseguiram manter lá um estabelecimento aberto para a gente poder pelo menos comer uma pizza aí para enganar aí de noite. Mas o Senhor, todo momento ali conosco. Na parte da manhã, irmãos, a Angelina, ela nos ensinou algo de muita importância e algo que o Ministério de Evangelismo da igreja local aqui pode aplicar dentro do nosso contexto aqui. Muitas das vezes a gente sai para fazer evangelismo, mas a gente sai assim, vamos fazer evangelismo. E lá a Angelina, ela nos deu, como se vou falar de uma forma, uma técnica espiritual. Ou seja, a gente quando vai fazer evangelismo, a gente está o quê? Numa guerra espiritual, é um campo de batalha, né? Da carne contra o espírito. Então ali o que aconteceu? A Angelina, ela passou um momento conosco na parte da manhã, a gente foi entregue até uma apostila, e a gente, para fazer uma caminhada de oração, né? E como é que funciona essa caminhada de oração? Nós vamos andando pelas ruas, no caso lá, a gente vai andando pelas ruas do nosso bairro, a gente vai orando em silêncio, orando ali no Espírito, e a gente vai pedindo o Espírito Santo de Deus para nos dar o quê? Impressões, nos dá alguma coisa que a gente possa ali olhar, observar e ver fortalezas espirituais presentes no local. Então ela falou para a gente estar orando, o Espírito Santo vai falar com
vocês durante a caminhada, e vocês vão ver, vão ter impressão de alguma coisa, e naquilo que os olhos ou o coração, que vocês sentirem focar, que estejam orando por aquilo ali. O Espírito Santo de Deus vai falar pelo que vocês devem orar. E assim foi feito, irmãos, essa caminhada de oração. E nessa caminhada o Senhor foi falando o quê? Com vários irmãos. Tanto que algumas fotos ali, vocês vão ver a gente de manhã em roda aí da igreja, foi o momento do compartilhar a caminhada de oração. O que o Espírito Santo falou, o que os irmãos sentiram durante o quê? Essa caminhada de oração. E aí é nessa caminhada que a igreja começa a repreender o quê? O mal. E aí quando a gente vai fazer evangelismo, né, quando a gente for fazer evangelismo na parte da tarde, tudo fica muito mais fácil, porque é na ação do Espírito Santo de Deus, onde cadeias, fortalezas vão ser quebradas mediante o quê? Mediante a oração. E é uma estratégia para o Ministério de Evangelismo está fazendo aqui também na nossa localidade. Então, antes da gente fazer um culto na praça, ou antes da gente evangelizar, a gente começar a fazer essas caminhadas de oração e pedir para o Espírito Santo de Deus nos revelar onde existem fortalezas aqui na nossa comunidade local, para que a gente venha orar o quê? E repreender, para que o campo esteja o quê? Aberto para o quê? A colheita. Porque muitas coisas que acontecem, irmãos, às vezes as vidas querem Jesus, mas há impedimento, há fortalezas espirituais que impedem. E a gente tem que orar para que o Senhor o quê? Destrua e joga por terra o quê? Todas as fortalezas espirituais dos grilhões. Então essa parte aí da manhã foi muito assim, edificante. E à tarde a gente saiu. A experiência assim que eu posso falar, teve uma hora que ficou eu, Samuel e a irmã Alexandra. Isso, na parte da tarde, nessa caminhada de evangelismo. Nós tivemos em mais casas, mas 2 casas, de uma forma específica, já eram, o Antônio, Samuel, Antônio, Francisco e Ademir. Eles já tiveram nos outros cultos de 2016, de 2018, inclusive o São Antônio, acho que esse Francisco disse que entregou a vida para Jesus, mas ele não está lá, ele não está firme, a gente esteve na casa dele. E foi falado novamente de Jesus para ele, eu fiz o apelo. Só que quando eu fiz o apelo, ele ficou resistente, sabe? Ele queria, mas ficou ali. A esposa dele nem esboçou nenhuma reação, mas ele ali, a gente percebia que ele ficava. E aí que eu fiz? Não insisti mais e fomos orar. Irmãos, depois do momento de oração, aquele homem chorou. E ali a gente vê que é um homem que quer Jesus, mas tem o quê? Tem amarras e tem impedimentos que precisam ser jogados por terra. Depois a gente ficou até de passar o nome para Angelina já poder fazer a visita. E uma outra casa que a gente foi, Cassilvânia, né? Cassilvânia, uma jovem também. Falamos de Jesus para ela também, fizemos o apelo, mas a princípio ela não se decidiu, mas no momento da oração também. No momento da oração se comoveu, né, e chorou. Nós fizemos o convite para estar ali no culto à noite. Irmãos, nessas caminhadas de oração, vidas e vidas se decidiram por Jesus, tá? Em vários dos grupos nós vamos ter testemunho de vidas que entregaram ali, né, o seu coração para Jesus. A missionária Letícia e o pai dela, irmãos, aqueles ali parece que tem faro. São muito de Deus aqueles 2 ali, a missionária Letícia, eles têm faro, porque aonde eles iam, irmãos, entrava na casa, falava de Jesus, o pessoal se convertia. Eles tinham assim, sabe, uma sensibilidade espiritual muito grande ali para conhecer os perdidos, né, e chamá-los ali para Jesus. Os nossos cultos, irmãos, tiveram até conversão de crianças. O primeiro culto de sexta-feira, se eu não me engano, não teve nem conversão de adultos, né? Foi uma conversão de crianças e uma adolescente, se eu não me engano, que se converteu. Aí nos demais cultos, né, a gente vai ter conversão ali de adulto. No último culto, que foi no domingo, irmãos, foi muita conversão. Uma média aí o quê? De 25 pessoas aproximadamente? 25 pessoas, 25 decisões por Jesus. Então nós temos visto ali o trabalho de Deus. Claro, esse trabalho não se faz sozinho. Os irmãos aí que tiveram essas experiências nos lares, eu não sei se já passaram, encaminharam para a irmã Angelina, mas ela já fez esse pedido no grupo. Fazer o relatório, irmão. Para os irmãos fazer o relatório e enviar o nome das pessoas, mesmo que não saibam falar onde é o endereço. Ah, mas foi lá no sítio Cidade. Dá o nome
das pessoas, né, que fizeram decisão por Jesus, ou que ficaram quebrantadas, né, para que a irmã Angelina possa o quê? Ir até essas casas. Lá ela se vira, ela consegue achar as pessoas, né, só dar mais ou menos a localidade. Irmãos, o trabalho que a missionária irmã Angelina está fazendo ali tem sido um trabalho que tem glorificado muito o nome de Deus ali naquele lugar. Ela é muito respeitada naquele lugar, irmãos. O que eu pude ver, teve 2 dias que nós não fizemos a caminhada com os irmãos. Esses 2 dias, que acho que foi sábado e domingo, né, Samuel, que nós não fizemos a caminhada com os irmãos. Nós fizemos a caminhada com a missionária Angelina. Então ela nos levou, nós levamos uma caixa de Bíblia para Torrões. Então nós fomos acompanhar a Angelina na entrega das Bíblias para as pessoas que elas já sabem que podem o quê? Receber a palavra de Deus. Então nós fomos com ela nessa caminhada de sábado e de domingo, e nós podemos ver que ela é muito respeitada no local, muito. A gente pode ver que ela tem mesmo sobre a vida dela a autoridade de Jesus, e as pessoas vê nela, tá? Vê nela Jesus, vê nela essa autoridade realmente espiritual, e ela tem desenvolvido um trabalho ali, irmãos, o que eu posso dizer, segundo a vontade do Senhor mesmo, para a vida daquela localidade ali. As crianças, irmãos, elas conhecem todos os louvores. Mas eu não falo louvores de adulto, não, louvores de criança, aqueles louvores que a gente cantava lá quando a gente era pequenininho, aqueles louvores da PEC. Irmãos, aquelas musiquinhas todinha de crianças, as crianças sabem tudinho. Tanto que as professoras da PIBAC, quando chegaram lá, você já sabe essas músicas todas? Sabe, a Angelina está ensinando. A escola dominical das crianças lá começa às 8 da manhã. E a escola dominical dos adultos começa às 9 da manhã. Então, horário diferenciado para que ela possa estar dando o quê? Suporte, tanto para as crianças e também para os adultos. Irmãos, aquele trabalho ali não se faz sozinho, né? A irmã Mara falou da necessidade de ter alguém ali com ela. É mesmo que não vá uma caravana, mas a gente pensar em todo ano estar enviando, né? Pelo menos a nossa igreja aqui está enviando um irmão, alguém para que vá para lá, para que esteja pelo menos ajudando no final de semana que seja, né? Não precisa estar aí todo ano fazendo caravana, mas dando esse suporte aí para a missionária Angelina lá. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. E os cultos foram uma bênção, irmãos. Pastor Moisés, Pastor Joel, irmãos, que bênção. A mensagem do Pastor Joel de domingo, ele falou sobre Zaqueu. E aí as crianças tinham estudado sobre Zaqueu também, sabe? De manhã, sabe? Foi aquela coisa assim que fechou. O pastor Rubem também no primeiro dia, irmãos. Vai estar conosco aqui. Falou sobre João, falou sobre João 1. Que mensagem. Algo, sabe? Falou, sabe, com aquele linguajar bem facilitado, que aquele povo pôde entender, né, a mensagem do Evangelho. Pastor Paulo na parte da manhã pregando, não podemos deixar de falar das coisas que temos, né, visto e ouvido, né? Foi uma mensagem mais para nós ali como igreja, ali nós que estávamos ali, foi muito edificante. A irmã Zilma pôde estar dando testemunho dela, né? O irmão Exildo também deu testemunho, a gente vendo aquele homem ali firme na fé mesmo, entendeu? Aquele homem que se converteu já se tornou dizimista. Quem ensinou isso para ele? Quem já falou para ele que ele tinha que dizimar, que ele tinha que ofertar? Irmãos, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Né? Aquele jovem, agora eu esqueci o nome dele, Lucas. Irmãos, está ali uma igreja. O Torrões é uma realidade hoje. A Igreja Batista de Torrões é uma realidade. E quando a gente chegou ali, a gente lembrou muito do pastor Ariel. Muito daquele momento que o pastor Ariel se ajoelhou ali naquele pedaço de terra e com as mãos dele ali sobre a terra, irmãos, clamando pela igreja do Senhor Jesus, clamando para que ali fosse estabelecido o templo, a casa do Senhor naquele lugar. Irmãos, quando a gente chega ali e vê aquele templo levantado, a gente consegue ver, a gente conseguia ver o pastor Ariel ali de joelhos, orando por aquilo ali. Então nós vemos que, mesmo o Senhor tendo recolhido ele, a oração do servo de Deus foi respondida. A oração do servo de Deus, né, tá aí para todos ver que agora Torrões é uma realidade. Então nós somos muito gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. Muito grato a Deus porque, irmãos, lá no fundo do coração muitas vezes passou assim: será?
Será que realmente vai acontecer? Será que isso realmente vai se tornar real? E chegar naquele lugar e ver, é real. É real, porque a vontade do Senhor, a mão de Deus está sobre aqueles que estão ali. Irmãos, é muito importante também uma coisa, a gente tem falado muito aqui de conversões, mas não é só conversão, a gente sabe que tem a questão da perseverança, né? Muitas pessoas se convertem, mas algumas perseveram e outras não perseveram. Então nós vimos ali muitas conversões, mas daquelas conversões todas, né? Quem vai perseverar? Quem vai chegar até o fim? Então a gente tem que orar para que aquelas decisões ali, né? Elas sejam decisões para perseverança, para que aqueles irmãos venham perseverar e não olhar para trás. Do último trabalho que a gente foi, em 2016 e 2018, se eu não me engano, haviam conversões, né, pastor? Foi irmã Zilma, foram mais 3 irmãs, não foram? Então, irmãos, do trabalho que o pastor Willi começou, a irmã Samanta, só quem perseverou até o fim foi a irmã Zilma. Entende? Só quem perseverou até o fim foi a irmã Zilma. Torrões ficou um período parado. Vocês lembram? O pastor Willi retorna, né? E aí até entrar um missionário lá, ficou sem. E aí a gente teve um período o quê? Pandemia. Então a obra ali deu uma... E o que aconteceu, irmãos? Só a irmã Silvia não percebeu. Lagoa de Dentro estava lá dando ajuda, mas a irmã Zilma, o que fazia? Quando não tinha os cultos, não tinha o que a irmã Zilma fazia? Ou para a Lagoa de Dentro. Irmãos, às vezes chegava tarde em casa e o marido não reclamava. Não reclamava. Ainda falava que ela estava no lugar certo. Não reclamava. Então, irmãos, ela perseverou ali até o fim. E o Senhor agora está acrescentando. Acrescentou o irmão Exildo, acrescentou o irmão Lucas e creio que vai acrescentar o quê? Mais. E que possamos estar orando, irmãos, por aqueles que foram, né, por aqueles que já foram batizados e por alguma razão, né, estão afastados, orar para que eles retornem e orar para que também essas decisões que foram feitas ali, né, o povo venha assumir publicamente essas decisões através do quê? Do batismo, né, que é o nosso que testemunho ao Senhor. Que a gente continue orando por aquela obra, fazendo a nossa parte de orar, de contribuir e também assim que pudermos, irmãos, estar o quê? Enviando para estar ali também ajudando ali a nossa missionária Angelina. Eu agradeço a Deus por todas as coisas, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?